Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com cálculo 1. Bom, então vamos começar. Nesse exercício são dadas algumas funções, a gente vai ter que calcular a derivada em um certo ponto dado. Vamos começar aqui no item A função é f de x igual a 5x menos 1. Vamos fazer bem passo a passo aqui. O como derivar essa função f? Primeiro a gente deriva e depois substitui no ponto dado. Um erro que você não pode cometer, o que acaba acontecendo em algumas situações, é o aluno primeiro substituir no ponto, daí vai encontrar um valor da função e vai derivar. Se você fizer isso, sempre vai dar zero, porque ao substituir o ponto na função, você vai encontrar um número e a derivada de um número vai ser zero. Então, sempre deriva primeiro a função, depois substitui no ponto. Então, vamos lá, vamos derivar essa função f. A gente vai encontrar f' de x, daí aqui ó, a gente tem a derivada de uma subtração. Derivada de uma subtração é a subtração das derivadas. Então, vamos encontrar a derivada do 5x e subtrair a derivada do 1. A derivada do 5x, o 5 é um escalar. A gente pode jogar o 5 para fora, então a gente vai ficar com 5 vezes a derivada do x. E como calcular a derivada do x? É a derivada de um x elevado a n, né? Porque o x é como se fosse o x elevado a 1. Então, cai o expoente, multiplicando x, daí o expoente ele diminui em 1, fica elevado a zero. É a regra do tombo, é a regra que a gente vai mais utilizar de todas. E cada vez mais a gente vai fazendo isso de uma forma mais rápida, tá? Então a gente já vai guardar, por exemplo, que a derivada do x vai ser simplesmente 1. A gente não vai escrever assim o x elevado a zero, não numa próxima vez. Então com isso a gente calculou a derivada do 5x, a gente tem ela aqui, daí vamos subtrair a derivada do 1. A derivada do 1 é a derivada de uma constante, então vamos substituir zero. Agora vamos só calcular essa aqui, vai ficar 5 menos 0, o resultado do f' de x vai ser simplesmente 5. Note que é uma função derivada, é uma função constante. Não importa o valor do x, o valor dela sempre vai ser igual a 5. E é por causa disso que o f' de 0, substituindo x por 0, não vai impactar aqui, mas o resultado final vai ser 5 de qualquer forma. Agora vamos aqui para o item B. Note que a gente tem a mesma função do item A, então, quando a gente for calcular a derivada f' de x, antes de substituir qualquer ponto aqui, antes de substituir o x por 3, a gente vai encontrar exatamente a mesma derivada. Ou seja, a gente vai encontrar que f' de x é igual a 5. Agora sim, a gente pode ir atrás de calcular a derivada no ponto 3, substituindo o x por 3, vai dar 5, até porque esse resultado não depende do x. Então, vamos encontrar o mesmo valor da derivada. Bastante simples, né? Mas só para ficar bem claro que dois pontos diferentes, eles podem ter o mesmo valor de derivada. Em específico, essa função aqui é uma função linear. O gráfico dela é uma reta, ou seja, a taxa de crescimento dela é constante. Então, a derivada em qualquer ponto realmente vai ser constante. Faz sentido aqui a derivada não depender do x, mas é um caso bastante particular. Agora vamos aqui para o item C. Agora a função utiliza como variável a letra t. Não muda em nada, tá? Se a gente trocasse o t por x, seria exatamente a mesma função. Então vamos derivar aqui, a gente vai ter f' de t igual. Aqui a gente tem três parcelas, né? Essa menos essa mais essa. A derivada disso tudo, a gente pode fazer derivada desse menos derivada desse mais derivada desse. Para calcular a derivada desse, a princípio a gente aprendeu a derivada do t elevado a n. Mas a gente também aprendeu que a derivada da divisão por um escalar, a gente pode colocar o escalar para fora. Então a gente coloca já o sobre 5, e daí agora sim deriva o t elevado à quinta. O 5 cai para frente, e daí o t fica com um expoente uma unidade menor. Daí vamos fazer menos, agora a derivada do 2,5t quadrado. 2,5 é um escalar, é uma constante, tira para fora da derivada. Daí vezes a derivada do t quadrado. Cai o expoente 2, daí fica vezes t, o expoente diminui em 1, o expoente fica 1, eu não vou nem escrever, tá? Porque sempre está implícito o 1 aqui. E daí mais a derivada do 6, derivada de uma constante que é sempre zero. Então vamos só simplificar aqui, 5 com 5, vamos reescrever a função derivada, f' de t, vai ser t à quarta menos 2,5 vezes 2 dá 5, vezes t,
mais 0 a gente pode omitir. Então, esse é o valor da derivada para qualquer t. A gente não quer qualquer t, a gente quer no t igual a 2. Então, vai ficar 2 à quarta, que é 16, menos 5 vezes 2, que é 10. 16 menos 10, o resultado disso aqui vai dar 6. Agora vamos para o item D, a gente tem uma função bem curtinha aqui, x elevado a menos 2 quintos. Só lembrando que isso aqui é um n, e a regra do tombo vale para qualquer n real. Então a gente consegue calcular a derivada em qualquer ponto x, cai o expoente, vai ficar menos 2 quintos, vezes x, e o expoente diminui em uma unidade. Era menos 2 quintos, subtrai 1, vai ficar menos 7 quintos. Essa seria a derivada em qualquer ponto x. No ponto x igual a 1, substituímos por 1. 1 elevado a qualquer coisa dá sempre 1, então f' de 1 vai dar menos 2 quintos. Agora no item E a gente tem essa função f. Para calcular a derivada disso, a gente vai fazer a derivada desse menos a derivada desse. Então vai ficar f' de x igual. Qual que é a derivada do 1 sobre x? O jeito mais direto de fazer é lembrar que 1 sobre x é x elevado a menos 1. Daí a gente pode utilizar a regra do tombo, ou seja, cai o menos 1 para frente, vai ficar x elevado a menos 2. E daí a gente vai subtrair a derivada do 1 sobre raiz de x. Lembre que raiz de x é x elevado a meio. Como está no denominador, isso aqui vai ser x elevado a menos meio. Vamos escrever aqui só para ficar bem claro. A gente está usando que 1 sobre raiz de x é x elevado a menos meio. O menos ele faz com que a gente inverta aqui a fração, né? Então isso aqui seria igual a 1 sobre x elevado a meio, e o elevado a meio é a mesma coisa do que tirar a raiz. Então, utilizando a regra do tombo, esse expoente cai para frente, vai ficar então menos meio, e o x vai ficar com o expoente uma unidade menor. Menos meio menos 1 vai dar menos 3 meios. Com isso aqui a gente já tem a conta da derivada, mas a gente pode reescrever de uma forma um pouquinho mais bonita. Então vamos colocar aqui menos 1 dividido. Como o x está elevado a menos 2, a gente pode jogar o x para baixo, e daí ele vai ficar x elevado a 2 embaixo. Então vai ser simplesmente menos 1 sobre x quadrado. A gente tem esse menos com menos vai dar mais. Vamos ficar com 1 sobre 2, então vou deixar aqui o 1 no numerador, o 2 no denominador. O x elevado a menos 3 meio, como tem esse menos, a gente pode jogar para baixo como x elevado a 3 meios. Esse sobre 2 no expoente nos fala que, na verdade, é um raiz de x. E daí tem esse 3 no expoente, que é pegar isso e elevar ao cubo. Então aqui a gente tem a mesma coisa do que antes, mas num formato um pouquinho mais amigável. Então com isso a gente consegue calcular a derivada no ponto 4. Basta pegar o x e substituir por 4. Vai ficar menos 1 sobre 4 ao quadrado, ou seja, 1 sobre 16. E aqui ó, a gente vai ter raiz de 4, que é 2, eleva ao cubo 8, vezes 2, 16. Então vai ficar menos 1 sobre 16, mais 1 sobre 16, o que significa que a derivada no ponto 4 vai dar zero. Agora vamos para o item f. F de y, raiz de 2y, mais ln de y. Daí você pode olhar isso aqui e pensar, eu não sei a derivada do raiz de 2y. Até daria para utilizar uma regra da cadeia para resolver isso, mas não é o que eu estou querendo treinar nesse exercício. O jeito que eu acho mais simples de resolver isso é entender que o raiz de 2y é raiz de 2 vezes raiz de y. E daí o raiz de y, a gente já viu aqui coisa parecida, né? Como derivar uma raiz? A raiz é a mesma coisa do que está elevado a meio. Então isso aqui é como se fosse a constante raiz de 2 vezes o y elevado a meio. Então com isso a gente consegue calcular a derivada. Vamos lá. A gente tem a derivada dessa soma, que vai ser a soma das derivadas. A derivada do raiz de 2y, raiz de 2y é raiz de 2 vezes y elevado a meio, então raiz de 2, que é um escalar, cai para fora da derivada. Vamos usar a regra do tombo no y elevado a meio. 1 sobre 2 vai ficar y, e daí o expoente diminui em uma unidade. Expoente era meio, então o expoente vai virar menos meio. Calculamos a derivada desse aqui, agora a gente soma com a derivada do ln. A derivada do ln vai ser 1 sobre y. Se quiser, a gente pode deixar um pouquinho mais amigável o que está escrito aqui. Lembrando que elevar um número negativo é a mesma coisa do que jogar para o denominador. Então, isso aqui vai ficar raiz de 2 sobre o 2. E daí vai ficar y elevado a meio aqui embaixo. Y elevado a meio a gente pode escrever como raiz de y. E daí a gente ainda soma o 1 sobre o y.
Se quiser também, raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa do que 1 sobre raiz de 2. Então poderia tirar isso aqui e colocar uma raiz aqui. Mas não precisa. Assim já está bastante amigável. A gente pode substituir o y por 2 para encontrar a resposta final. Ao substituir o y por 2, aqui vai ficar raiz de 2, cancela aqui em cima, então vai ficar 1 sobre 2. Aqui também vai ficar 1 sobre 2. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, então a derivada no ponto 2 vai ser igual a 1. Agora vamos aqui para o item G, a função é raiz cúbica do 3x². Vamos utilizar a mesma ideia que a gente fez aqui para calcular a raiz de 2y. Ou seja, vamos escrever de uma outra forma essa função, como raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica do x². Raiz cúbica do x² é o x elevado ao quadrado, a raiz cúbica é esse sobre 3. Agora fica bastante fácil tirar a derivada porque a gente utiliza a regra do tombo. O f' de x vai ser o raiz cúbica de 3, que é uma constante, sai para fora da derivada. A regra do tombo vai nos dar 2/3 vezes o x. Agora o expoente diminui em uma unidade. 2/3 menos 1 vai ficar menos 1/3. E se quiser escrever de uma outra forma, a gente pode ficar assim com raiz cúbica de 3 vezes 2/3. E esse x elevado a menos 1/3 fica embaixo o x elevado a 1/3. Mas o elevado a 1/3 é tirar a raiz cúbica do x. Agora vamos calcular quando x é igual a 3. Quando x é igual a 3, esse cancela com esse. O resultado final vai ser 2/3. Agora no item H a gente tem 4 parcelas aqui, mas a gente sabe que a derivada disso tudo, basta calcular a derivada individualmente e somar e subtrair. Então vamos lá, f' de x igual a derivada do e elevado a x, é o próprio e elevado a x, mais derivada do x elevado a alguma coisa. Esse e é simplesmente um número. É um número em torno de 2,7. Ele é simplesmente um número. Então a gente pode utilizar a regra do tombo. Ou seja, expoente cai para frente, vai ficar vezes x, e o expoente diminui em uma unidade. Daí vamos continuar. Menos derivada do cosseno. Derivada do cosseno, vamos lembrar que é o menos seno. Mais a derivada do 3 seno de x. O 3 a gente pode jogar para fora. Vai ficar a derivada do seno, então vai ficar 3 cosseno de x. Vamos só reescrever, a gente vai ficar com e elevado a x mais ex elevado a e menos 1. Daí o menos com menos vai dar mais seno de x mais 3 cosseno de x. A gente substitui o x por zero para encontrar o que a gente quer. Vai ficar e elevado a zero, que dá 1. Aqui vai ficar zero elevado a qualquer coisa, vai dar zero. O seno de zero é zero, e daí o cosseno de zero é 1, então 3 cosseno de zero vai dar 3. Então, no final das contas, a gente vai ter 1 mais 0 mais 0 mais 3. O resultado dessa derivada aqui vai ser 4. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.